Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que bom reencontrá-lo aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Olha só, hoje é dia de mais um decreto a ser publicado pelo governo do estado, contendo medidas restritivas no combate, na guerra à Covid aqui no estado da Paraíba. E a gente vai tentar aqui adiantar com o secretário de Saúde do estado, doutor Geraldo Medeiros, que está conectado conosco aqui, o que é que vem nesse decreto aí e qual é o panorama, o diagnóstico atual nessa guerra na Paraíba. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde aos que nos assistem pela TV Arapuã. O decreto estadual estará expirando hoje, e a partir de amanhã nós teremos um novo decreto. Então, estamos aguardando a convocação do governador ao colegiado, que analisará todos os indicadores. Nós estamos aí com uma média de 3.500 casos novos diários da Covid-19, uma média de 15 a 20 mortes dia. A taxa de transmissibilidade, que ainda é acima de 1, uma taxa elevada no nosso estado, existe uma alta contaminação no nosso estado. E a taxa de ocupação hospitalar. Nós estivemos hoje pela manhã no Hospital de Clínicas de Campina Grande, e a ocupação de leitos de UTI adulto é de 83%. Inclusive, o que nos chama a atenção, pacientes jovens, paciente com 29 anos, que não aceitou a vacinação, internado com um quadro de moderado a grave, no hospital. Temos outro paciente de 32 anos, e a maioria dos pacientes, aqueles que não quiseram se vacinar ou não completaram seu ciclo vacinal, principalmente a dose de reforço em idosos. Temos um obituário elevado em idosos acima de 80 anos e que não completaram seu ciclo vacinal. Na Grande João Pessoa, nós temos aí 77% de ocupação dos leitos de UTI adulto. Há uma projeção de que nós ainda tenhamos um incremento até o final do mês no número de novos casos diários, e no mês de março, no próximo mês, o pico de incidência de óbitos, infelizmente. Então, é um cenário preocupante e que requer, hoje, com essa análise do colegiado, medidas que evitem grandes aglomerações. E aí vem o alerta à população da Paraíba no sentido de evitar casamentos, evitar aniversários e qualquer tipo de aglomerações dentro de casas, com festas, principalmente nesse período que circunda e que vai brevemente chegar, período carnavalesco, que já está cancelado neste momento, mas que nós estaremos analisando esses pontos facultativos da segunda e da terça-feira de carnaval. Também estaremos analisando o passaporte vacinal e os shows, as aglomerações de massa, que nós estaremos com esses indicadores tomando uma decisão final hoje, e à noite provavelmente estaremos publicando esse decreto, esse novo decreto. Ô, secretário, pelo que você está falando aí, então, nós não teremos um decreto que apenas reeditará as normas que já estão impostas e vigências até hoje desse primeiro decreto. Haverá aí uma lista de possibilidades, de novidades de inclusão aí nesse novo decreto. Vamos começar sobre essa perspectiva de se suspender o feriado do Carnaval. Isso certamente deve entrar no texto? Nós teremos a análise minuciosa em relação a segunda e a terça-feira. Eu acho que é pertinente adotar essas medidas de transcorrer o Carnaval
em termos de segmentos econômicos funcionando normalmente, para que nós possamos estimular as pessoas a continuarem trabalhando, evitando aglomerações. Tá. Para além disso, algum risco a mais de ampliar outros setores que o decreto atual não tocou, como comércio e igrejas, ou não? Não, acreditamos que esses segmentos já estão contemplados no decreto anterior. O foco vai ser justamente no passaporte vacinal, não? Nas escolas e nas universidades. Além disso, os shows, que também serão analisados. E, finalmente, nós estamos analisando, né, com muito vigor o aspecto do carnaval funcionar normalmente e os segmentos econômicos. Secretário, em relação ao passaporte, o Brasil como um todo, não só a Paraíba, mas o Brasil como um todo, luta para ampliar uma lista de vacinação que vai das crianças de 5 a 11 anos e também das pessoas que não tomaram a terceira dose. O que é que será implementado nesse decreto em relação ao passaporte que vai mexer com esses dois públicos, o de 5 a 11 anos e das pessoas que precisam tomar a terceira dose? O foco a partir desse momento no processo de vacinação é a vacinação das crianças que estão desprotegidas, não? E aquelas pessoas que não se vacinaram ou não completaram as doses de reforço, a segunda dose. É fundamental que isso ocorra. Haverá medidas no sentido de estimular as pessoas a adotarem essa vacinação, não? E o passaporte vacinal, nos educandários, não? A exigência do passaporte vacinal nos educandários e nas universidades, no meu ponto de vista, é essencial neste momento para que as pessoas se vacinem, não? Algumas por comodidade, outras porque estão em dúvida, mas aí a mensagem, né? E nós conclamamos toda a sociedade paraibana de que estamos vencendo essa pandemia, não? Mesmo num pico de incidência, mas nós estamos aí com 85% da população vacinada, a população adulta, não, vacinada com as 2 doses, e é fundamental que nós possamos proteger agora nossas crianças. Temos aí mais de 11 milhões de doses de vacinas em crianças no mundo inteiro com a vacina da Pfizer. A vacina Coronavac também, 3 milhões de pessoas no Chile já utilizaram, de crianças já utilizaram a vacina da Coronavac, no Equador também, né? E na China, um grande número de pessoas vacinadas com a Coronavac de crianças. Então não há por que os pais e as mães e os responsáveis terem qualquer dúvida em relação à segurança dessas vacinas. Não temos nenhum evento adverso grave relatado nesse período e é fundamental que as mães se dirijam. Quarta-feira nós teremos o dia C da vacinação, que tem o objetivo de manter esse incremento na vacinação das crianças. Nós temos aí aproximadamente apenas 8% da nossa população de 5 a 11 anos de idade vacinada. Oficialmente temos um número até menor, de 4%, mas sabemos que é muito maior porque há um delay entre a vacina ser aplicada e ela ser registrada no sistema integrado do Programa Nacional de Imunizações. Por isso, os números oficiais são menores, mas ainda é um número baixo. Nós temos aí 391 mil crianças nessa faixa etária na Paraíba e que precisam ser vacinadas para que nós não tenhamos, não, como ocorreu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, as crianças adoecendo com mais frequência e ocupando nossos leitos hospitalares, até porque os recursos, né, os leitos disponíveis e recursos humanos disponíveis de neonatologistas, de intensivistas pediátricos e de pediatras é bem mais limitado. Daí essa nossa preocupação de proteger as crianças para que elas não adoeçam. Secretário, na semana passada
membros dos Ministérios Públicos aqui na Paraíba, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e também Ministério Público do Estado da Paraíba, fizeram uma recomendação direta ao governador João Azevedo, entre outros itens, de que o Estado passasse a considerar apenas como esquema vacinal completo para o uso lá do passaporte da vacina as 3 doses. Essa indicação e esse indicativo já pode sair, já deve sair no decreto de hoje? Outra análise que vai ser feita, nós achamos que a manifestação do Ministério Público é pertinente, né, desde que essas vacinas são vacinas de primeira geração e que requer, né, um reforço. Né? Nós teremos aí, ao longo de alguns anos, uma vacinação anual, provavelmente, contra a Covid-19. Neste momento, é uma média de 6 meses, em que há um decréscimo na produção de anticorpos, as pessoas ficam menos protegidas. Isso não quer dizer que as vacinas não tenham eficácia e efetividade, isso é normal em vacina, tanto que a vacina da gripe, que tem muito mais tempo, anualmente nós somos atualizados em relação às variantes e nós temos de anualmente nos vacinar contra a influenza, né? Então não há por que se questionar as doses de reforço da vacina da Covid-19. Ô secretário, repercutiu muito a fala do secretário Daniel Beltrame na sexta-feira aqui no Rede Verdade a respeito de uma perspectiva, de uma previsão de que, enfim, o combate à Covid, ao coronavírus não desaparecerá, a pandemia não terminará agora em 2022, provavelmente em 2024. Essa é a perspectiva que, enfim, a ciência no mundo todo está projetando? Se você analisar a história da gripe espanhola em 1918, não? E outras pandemias, você vê que naturalmente uma pandemia ela não desaparece rápido, geralmente leva uma média de 4 a 5 anos, é lógico, em sentido decrescente, né? Nós esperamos que neste ano 2022 nós possamos transformar uma pandemia numa endemia, como ocorre com a maioria das doenças infecto-contagiosas, com o relato de alguns casos durante o ano. É isso que nós esperamos com o avanço da vacinação, né? Que o Brasil, felizmente, hoje é um dos países que mais vacinou sua população. O SUS foi essencial nesse momento, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, também, e toda uma logística montada nos estados, nos municípios, que traduzem a força do SUS, a força do PNI, e que foi essencial para que nós estejamos num cenário que poderia ser um cenário de extermínio se nós não tivéssemos essa estrutura num país de uma população aí de 210 milhões de habitantes e de dimensões continentais. Então, o Brasil está, nesse momento, com a vacinação avançada e é necessário a mobilização, nesse momento, de toda a população paraibana. Nós estamos no 3º lugar em estado que mais vacinou sua população, e se a população ajudar, se os pais, as mães e os responsáveis levarem seus filhos para as salas de vacinação, nós iremos aí alcançar o pódio, né, com o estado que mais vacinou no país, um estado pequeno, pobre como o nosso. Então será um grande feito que terá a participação de toda a sociedade. Então, nesse momento, eu conclamo os paraibanos para numa verdadeira mobilização estadual, quarta-feira, todo mundo se vacinando seus filhos. Tá. Secretário, pela sua projeção aí de falar historicamente, fazer ali uma projeção de 4 a 5 anos, quer dizer que conviveremos ainda com essa pandemia. E aí, para além do carnaval, se já falar em São João, já falar nos outros, enfim, grandes datas, as grandes datas comemorativas durante o ano, o senhor também projeta que elas passarão todas por análises de não realização de eventos. Por essa projeção, dá para se pensar em suspensão dos eventos, não só no Carnaval, mas já falando no São João e chegando até o final do ano, inclusive, de 2022. Nós temos algumas previsões, né,
e que esses eventos eles terão de ser analisados futuramente. Ninguém tem a resposta nesse momento, uma resposta definitiva, né? É necessário alguns meses aí para a gente ter uma ideia de como essa variante Ômicron se comportará. Há uma tendência de que a partir de abril nós tenhamos uma diminuição acentuada no país, né? Já ocorre em alguns estados que começaram primeiro a presença da variante Ômicron, mas ninguém pode prever o surgimento de novas variantes, né, que podem, como foi com a Ômicron, trazer um cenário epidemiológico diferente. Então, é preciso ter cautela nesse momento, porque nenhum cientista, nenhum infectologista, epidemiologista pode fazer essa previsão a longo prazo. Tá. Bom, por falar em Ômicron, agora a pergunta para o médico Geraldo Medeiros. O senhor já tem ali informações do ponto de vista das pessoas que foram contaminadas com essa variante, já saíram, da doença e ficaram ali com as sequelas. Me parece que ela é mais demorada, me parece que ela gera ali uma disposição mais demorada. Quais são os dados, as informações que se tem das sequelas e dos efeitos de quem teve Ômicron e quem está nos acompanhando que teve, está achando que não está se sentindo tão normal quanto antes de ter sido contaminado? O que é que o senhor tem a dizer? Bom, nós achamos que a variante Ômicron, ela tem uma taxa de letalidade inferior à variante Delta, e além disso, como ela se situa mais ou menos 90% na glote, isto é, na garganta, nas cordas vocais, e na traqueia, em vias aéreas superiores, os sintomas são mais a menos traduzidos por rouquidão, né? Às vezes fica uma rouquidão residual ou uma tosse residual, mas as sequelas, o pós-Covid que nós chamamos, em menor grau de intensidade do que a variante Delta. Pelo menos é essa a nossa concepção, que principalmente nós conduzimos semanalmente esses pacientes, temos essa convicção. Tá, ok. Secretário Geraldo Medeiros, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no Rede Verdade. Vamos ficar aguardando naturalmente a publicação, hoje ainda, né, do decreto aí do governo do estado. Muito obrigado. Muito obrigado, e convocamos mais uma vez os paraibanos para quarta-feira vacinar seus filhos. Um abraço. Tá, e secretário Geraldo Medeiros anunciando quarta-feira um dia C, no caso, que é vacinação para crianças sem agendamento e tudo, e também falando que o decreto que sai hoje deve sair aí com novidades a respeito do passaporte da vacina e também em relação ao feriado do Carnaval. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta vamos falar de política. Teve filiação de deputado federal hoje no Republicanos aqui na Paraíba. O presidente nacional do partido estava aqui, João Pessoa. O Washington Luiz foi lá, acompanhou tudo e vai trazer para a gente aqui os detalhes no Rede Verdade. E também tem Napoleão com a pauta de Brasília, lá do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente está de volta.